Fala galera, vamos começar mais uma live do Musculando Podcast junto com a nossa equipe maravilhosa, Tani Keppel, Alana Martins, treinadora, eu, Alexandre Odelis, William Monstromeso, e hoje com uma presença muito especial de um cara, só para ter uma ideia, o cara foi 5 vezes top coach, tem ideia? Treinador de campeões, o cara sabe muito, vai trazer muito conteúdo para nós, que é o Andrei Sena. E boa noite. Esse cara... Também um cara grandinho, né, William? Que veio aí. Isso é, cara. Cara, Andrei, assim, ó, obrigado por ter aceitado esse nosso convite, cara. Pela paciência também. Ah, tudo tranquilo. Tu achou que tu estava entrando na selva aqui, né? Ah, mais ou menos, né? Foi um choque, né? Não tem iluminação pública. Alô, prefeito de Itaquara. Dicas construtivas. Isso Dicas construtivas. Qual foi a sua reação ao chegar em Bamboo City? Foi de alívio, né? Foi de alívio. Foi de monte de tranqueira, mas foi bom. Mas aí é tranquilo, cidade segura. Não, confio. Tirando os cracudos, tá tudo certo. Assaltaram o convidado semana passada. Ah, danada. Levaram o carro dele, mas tá tudo certo. Permanece vivo. Pessoal, quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, Farmácia Santé, Francesca Advogados, Academias Paradox e Premium, Clínica Move On e Atacado Leia. Muito bem. Andrei, me fala um pouquinho de ti, cara. Como é que tu entrou nessa? Como é que é o teu início? Bom, basicamente eu comecei no fisiculturismo através do meu pai. Muito antigamente ele era árbitro da federação, da antiga Federação Gaúcha de Fisiculturismo, né? E sempre tive essa paixão pelo esporte, de acompanhar, que tinha academia, que foi árbitro também da federação. E foi uma coisa inerente. Acabei entrando na academia, sério mesmo ali com 17 anos. Comecei a treinar e já tinha essa visão do fisiculturismo, né? A primeira vez que eu competi foi em 2014, quando a FBB era uma única só, né? Lá em Novo Hamburgo. E depois ali tive algumas indas e vindas, né? Porque também não era a minha área. Na época eu estagiava, né? Eu sou formado em Direito e trabalhava com isso, né? Naquela época, então eu competi por prazer, competi por hobby. Até uma hora que eu comecei a competir, né? Comecei a preparar sozinho, fui no tempo da NAGA, eu era júnior da NAGA, ia pro Brasileiro, fui São Paulo, tinha umas coisas muito loucas. Eu muito mais errei do que acertei, né? Mas aí a gente aprende. Mas daí que eu digo pros caras, se você não vai errar com o jeito, você tinha que errar. Então, já peguei uma bagagem ali de coisas mais básicas, aprendi fisiologia, cinesiologia, e acabou que, por hobby, comecei a ajudar alguns amigos meus. Pessoas que eu conheci, assim, que estavam meio perdidas. E isso em 2018, que eu comecei a levar, de verdade, sim, levei o primeiro cara, o pessoal me foi bom ter o trabalho e começar no meu prato, começou a ter uma demanda muito grande. Então, eu comecei a pegar um ali, entrei na faculdade de educação física em 2018, comecei indo, até que começou a ficar uma coisa diferente, foi uma coisa meio teórica que não foi planejado, só fui me adaptando, né? Peguei ele primeiro papel no Word, escrevi ele nome, sobrenome, idade, e fui montando o protocolo até virar hoje que uma consultoria estruturada, ter toda uma equipe voltada para isso e ter bastante demanda de aluno e atleta, né? Então hoje eu foco majoritariamente no fisiculturismo, já trabalhei com competidor de jiu-jitsu, muay thai, né? E então eu foco principalmente no fisiculturismo que é a minha área. Onde eu gosto de estar, onde eu gosto de ir, gosto de competir, quero voltar a competir e me provar mais como atleta também. Mas a minha paixão atualmente é ser como treinador de fisiculturista. Né? Eu até separo um pouco, eu tenho meu perfil que eu sou treinador de atletas para o Bragê. Sim. Mas uma coisa mais política minha no esporte é tratar o fisiculturismo ainda mais como uma modalidade, não como um esporte. Né? Você sabe que falta muitas coisas para se tornar um esporte em si, né? Para poder chamar os competidores de atletas. Então eu trabalho para isso, foco nisso, tento ser mais centrado nas minhas atividades com os atletas, não ser um pouco ríspido com eles, mas também ter mais regras, fazer um contrato, não um contrato para competir nem nada, né? Mas de conduta e tudo mais, para transformar isso numa modalidade onde eu consiga poder chamar de esporte. Né? Legal isso aí, porque o primeiro treinador que não sei, talvez os outros tenham isso, mas de ter esse contrato de porque conduta, a minha primeira formação é em Direito, né? Exato. Então eu já penso na questão legal. Tipo, tenho minha equipe para isso, já faço toda uma estrutura. Por exemplo, eu não permito coisas, os caras não podem ter parceria com o laboratório, que é crime, né? 273 do Código Penal, pior que tráfico, 15 anos de pena. Então qualquer um que anuncia na rede social, saiba que você participa, concurso de agentes, de um crime que dá até 15 anos de reclusão. Então, é uma coisa que eu não permito. Os caras, por exemplo, já têm ali parceria falar,
tu não tem perfil para entrar no meu time, e se o cara tem uma parceria, beleza. Eu não vou estar convidado a se retirar porque eu prezo pela conduta. Não vou ser hipócrita dizer que não uso, não Sim, óbvio. ninguém é idiota também, né? Sim. Mas eu prezo já por uma conduta para poder trabalhar a minha questão política no esporte, né? Poder chamar de esporte que eu vejo que hoje em dia não é. Até se tu for ver nos Estados Unidos, eu tô vendo os caras chamando os Olímpia de atleta. Senhores, entre outras coisas. Porque eles têm já uma noção diferente do que a gente tem aqui, né? A gente já leva muito como esporte, atleta, tem que ser patrocinado, tem que ser bancado, tem que ser lá na federação, não é assim. Falta muito para poder comparar com outras modalidades que são mais mainstream, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? Se não sendo um esporte e tudo mais. Tem outro país que não está nos Jogos Olímpicos, né? Exato. Que é uma questão muito mais complexa, né? Eu estudo bastante essa questão estrutural das federações, né? Tem uns e-books que falam ali sobre categorias e tudo mais. Teve uma tentativa já de introduzir o fisiculturismo nos Jogos Pan-Americanos, né? Pela FIB Elite Pro. Vamos mencionar primeiro aqui que tem duas FBBs, foram partidas a partir de julho. A FB Pro League, que é o braço da NPC americana. A FB Elite Pro, que seria a FBB RS Brasil aqui, né? Que chamam, né? Que seria o braço internacional. Então a Elite Pro, ela trabalha já com viés lá nos primórdios onde tinha o Joe Wayne, que ele queria que o fisiculturismo desse uma modalidade olímpica, né? Então o Mr. Olímpia faz uma alusão a isso. E a gente vê que virou totalmente o contrário. O Olímpias foge totalmente dessa questão, e os que ficaram os chatos das regras, não defendendo nenhuma federação, né? Porque tem coisas erradas também, são os que primam pelo que o cara tentou lá no início, né? De tentar fazer o fisiculturismo ser um esporte. Quando era uma só federação, ali no tempo que tinha o Campeonato Brasileiro, era os mais fortes, tinha antidoping, né? No Campeonato Brasileiro. Não, eu até vi, esses dias eu vi um podcast do treinador Kaká, sabe aquele Sim, lá de ele falou que uma vez ele competiu, ganhou e depois entrou no exame antidoping e ele perdeu o título, porque claro, ele caiu, óbvio. E eles tiraram o troféu dele, mas não aqui no Brasil, foi lá. Sim. Aqui poderia dizer que não tem uma legalidade, né? Porque você teria que fazer com todo mundo para poder fazer. Tem que ter mais autonomia. Então não seria válido. A gente teve esse caso no Olímpia, na década de 90, que o Jay Cutler ele perdeu o segundo lugar dele. Por causa disso, eu acho que ele pegou por Stanozolol. E como ele era advogado, né, a informação dele, ele foi atrás, fizeram devolver o título para ele, não sei se assustaram a premiação. E ele conseguiu recorrer, porque todos deveriam fazer. Então, se for seletivo para um... Se é para um, tem que ser para todos. Até naquela época teve uma coisa que é interessante, né? De frisar que era onde o antidope só diurético, né? Que era a época onde os caras começavam a desmaiar, o delay foi carregado, o glicólico já passou mal. Então, é uma época onde eles queriam aquele super dry, né? Que o Yates trouxe, né? Eles não sabiam que o Yates fazia outras coisas, como não usar insulina para chegar naquele ponto, né? Só que o Lasix era mato, né? Os caras usavam Lasix injetável, né? Que é o nome comercial da Fortaleza. Sim. E então teve essa época também que teve essa coisa distinta que também não chegou em lugar nenhum, né? Mas é interessante tu trazer uma modalidade a nível internacional ao antidoping, né? Porque senão nunca chegaria. É que acaba que polarizou, né? As duas federações, né? A Elite Pro, ela quer esse viés mais olímpico, e a outra, ela quer transformar aqui no Tamer, até que falam sobre um show, né? Mais UFC, uma coisa que... Ele mesmo fala que não quer o tão lado do esporte, né? Que é o que tem mais, obviamente, tem mais engajamento. Todo mundo quer ir no Olímpia, todo mundo quer competir no NPC, né? Só que também foge, não tem esse controle, acaba fugindo principalmente da questão de poder transformar o fisiculturismo em esporte. Então, com o advento do Muscle Count, da NPC aqui no Brasil, isso acabou se perdendo um pouco. Porque a gente era muito mais rígido, né? É rígido demais, né? Tem várias coisas que foram banidas por coisa idiota. Uma analogia ali que tu fez, né, do UFC, hoje em dia o UFC eles estão chamando até o pessoal famoso, justamente para dar esse hype. E a mesma coisa acontece, por exemplo, hoje com o Arnold, por exemplo, que daí tem Cariani, Felipe Franco. Se tornou, né, uma coisa... É uma fuga da hype, né? Exatamente. E é o que está tendo hoje em dia, né? Eu acho que o fisiculturismo tem que crescer, mas ele não tem estrutura para crescer. Tipo, os caras falam, o mão parecendo com o Scott, mano, apaga isso daqui, não vai dar certo. Porque quando a galera descobrir o que é o fisiculturismo, ninguém vai querer levar isso em conta, né? O fisiculturismo é uma coisa muito pesada, em alguns casos, né? Mas eu acho legal ter essa exposição, eu acho legal o pessoal ganhar dinheiro de verdade com isso, porque tinha gente que não tinha, era mato, né? Quando pegava ali 10 anos atrás, os caras não tinham uma exposição e dependiam muito de marcas.
Era realmente os caras ali que eram muito descontados, tipo o Eduardo Corrêa, que tinha probiótica na época, e era isso, né? A primeira vez que eu não vi um campeonato, mas que eu vi fotos de um campeonato, era tipo um ginásio com cadeirinha É branca, verdade. uma coisinha assim. Quando eu comecei tipo, a competir, eu competi em ginásio de colégio. Aí tu vai Pagava hoje, 100 pela inscrição, era isso. tu vai hoje, é uma baita estrutura, é música, é luz, é tapete vermelho e coisa nada. Acabou ficando uma coisa bem evoluída e é o certo. Só que, como eu falei, falta coisas básicas ali para atrelar aquilo ao esporte, né? Se a gente vai para um ponto onde quer evento, tu perde toda a parte de esportividade, né? Por exemplo, a NPC tem muito mais expressão, todo mundo quer competir. Por exemplo, se tu fosse competir, tu preferir ganhar a NPC ou a NPC, pronto. Da NPC. Então é uma federação que tem mais exposição, uma federação que tem mais prestígio, mas ela foge um pouco mais da questão de esporte, né? Não tô dizendo que é certo ou errado. Tem a polarização, cada um escolhe a federação que quer. Na tua opinião, assim, André, dentro do que tu acredita, assim, e do que tu gostaria, tu acha que tu prefere que continue como sendo um show ou tu gostaria que entendesse o lado do esporte? Esporte, né? Como é que a gente já nasceu para isso, né? O Mayweather criou o fisiculturismo para isso, né? Só que a gente tem muita hipocrisia e falta de vontade, né? Por exemplo, tem Elite Pro que tem todo o regramento. Voltando na parte das regras, né? Quando eu criei e-books ali falando sobre as categorias, eu fui procurar regras da NABA, regras da WPPF, que são federações atuantes aqui no Brasil, regras da Elite Pro, que são bem estruturadas, eles disponibilizam no site dentro dos PDFs, e daí você não tem regras. Simplesmente não tem uma diretriz de regras assim, específicas para seguir. Então, até questão de peso, os atletas não sabem os pesos das categorias que tem que bater por causa disso. Isso é um ponto que prejudica um pouco, né? Porque tu não tem um regramento, já é uma subjetividade muito grande. Todo esporte é subjetivo, né? Mesmo futebol tem falta, pênalti, esportes mais subjetivos como a ginástica olímpica. E o fisiculturismo é muito subjetivo e as federações não se esforçam para transformar ele em mais objetivo. E também, em ambas as federações, tira ele do patamar de esporte, né? Porque pensa, vamos avaliar os atletas. O padrão é esse. O padrão é do Campeonato Brasileiro, do Mundial, mas por que ele ganhou? Não vai ter uma súmula explicando, fazer uma súmula podendo explicar para eles o que aconteceu ali. Então isso prejudica os atletas, prejudica as federações e prejudica o público, não entende nada. Né? Tu acha que, deu pra ver que tu tem bastante conhecimento sobre as regras, tu gosta dessa área. Sim, da informação de direito. Né? Exato. Tu acha que tipo, muito isso tá atrelado e te ajudou muito ao fato de você ter ganhado, né, vários top coach? Ou são coisas distintas que... É que quando eu comecei foi bem difícil, assim, eu peguei já uma época onde já tinha vários treinadores consolidados, né, treinadores muito bons, e que já tinham despontado e tem nome, né, que levam muito pela questão de nome. Então eu já cheguei num momento que já estava muito competitivo o esporte, né, então eu levava mais pela questão de experienciar. Meu primeiro campeonato foi muito bom, já ganhei o Verão no primeiro, já ganhei o top 3 no segundo, quase que eu acho que provavelmente quarto, quinto top coach. E aquilo me deu uma chaminha, né, para querer. Só que eu tinha consciência que eu não tinha capacidade ainda, nem número de atleta para poder evoluir, chegar no top coach ou despontar mais o esporte. Só que fui levando, fui evoluindo, e só que no meio chegou a pandemia. Então isso para mim foi muito prejudicial. Porque quando a gente trabalha como treinador, não é só a parte de fisiologia, cinesiologia, né, mas é a parte humana. Como é que tu vai levar todo aquele pessoal? A gente tinha uma equipe toda formada e levar o pessoal que perdeu. Boa parte das pessoas trabalham na área de musculação, perdeu o emprego, não tinha o que fazer. Então ali pra mim já foi um baque muito grande de apatia. Perdeu o emprego, às vezes perdeu o familiar também, já zoa total. Daí eu digo que na verdade eu comecei a sério como equipe em 2021, que eu já pude começar a trabalhar, final de 2021. Daí eu peguei quarto lugar como top coach na Copa dos Campeões. E ali, de 2021 para 2022, eu comecei a pensar. Comecei o ano de 2022 indo estreantes também, pegando quarto e quinto lugar, muito provavelmente. E eu pensei, olha, eu tô vendo que na verdade isso aqui é muito mais estratégia do que outra coisa. O que eu fiz? Uma coisa que as pessoas não fazem. Eu fui entender como é que funciona o sistema de pontuação. Entender mais as categorias, e quais categorias que dão mais pontos, e categorias que tem menos gente vão me ajudar. E botei na cabeça o seguinte, não, eu vou ser mais estratégico, vou começar a calcular os pontos que eu poderia fazer, vou levar só caras que realmente vão lá para ganhar, não só para fazer número, né? Até por respeitar o atleta também na maioria das vezes, mas tem gente que é teimosa, né? Não quer de qualquer jeito. E ver quais categorias que eu vou investir mais. Não investir, vou deixar de campo. Não. Eu vou falar para esse cara trabalhar ele, começar a trabalhar ele antes, direcionar mais ele para aquela categoria específica, para ele chegar lá e poder despontar. E daí quando eu comecei a fazer isso de cara, eu já consegui o top coach. Foi bem disputado ali, o Elmo ganhou, depois o Chris, foi um campeonato bem forte no gaúcho.
Até sei que eu não ia conseguir, mas foi. E dali pra frente eu já fiquei em todos os campeonatos que eu fui peguei top coach. Foi um terceiro, depois um primeiro, quando eu fui na WPF sul-americano. Depois voltei de viagem e fui pra Batalha dos Copas, peguei o segundo. Depois nas Copas dos Campeões, que eu também não acreditei que eu peguei o terceiro. Porque muita gente não acreditei. E depois lá fui pro Copa Brasil em Santa e ganhei o primeiro também, que eu também não acreditei. Mas não quer dizer que eu não tenha dado meu melhor. Sim. Eu dei meu melhor todos. Mas foi muita questão de estratégia e questão de resiliência com os atletas, né? Porque eu não brigo que nem competir, né? Meus treinadores eu brigo com os caras, faço contrato, acaba de treinar de graça. E eu prefiro cobrar o cara até o campeonato ali. Eu falo, vou te cobrar até o campeonato 50% do valor. Se tu competiu, daí eu te isento. Mas tu fez tua parte, eu fiz a minha. Tu me pagou ali, naquele momento eu não vou te obrigar a competir, não tá afim. Não sei, várias vezes o cara chegar pra mim sem jeito, não quero competir, não tô confiante. Beleza. Eu acho que esse lance de não cobrar, eu acho que a pessoa não leva tão a sério. Ah, com certeza. Te dizer que eu divido minha consultoria por planos. Os caras que pagam mais caro, que pagam 400 pelo mês, eles dão. Faz. Mas é verdade. O cara que eu dei uma borbada de pagar 190, 150 pila, às vezes o cara faz parceria, às vezes os caras estão pagando. Daí tu, às vezes, tem que ser um pouco mais ríspido com essas pessoas pra dizer, olha, eu fui, na verdade, agora, quando ele trocou o bono, eu já larguei esse número pro pessoal, assim, dos atletas. Olha, pessoal, tem muitos que têm parceria. Eu quero focar nas pessoas que vão fazer de verdade. Não tô tirando ninguém aqui. Eu só quero que vocês falem. Não quero nem que vocês confessem. Confessem, então? Sei lá. Mas eu quero que vocês pelo menos vão ensaiar uma vez por mês. Pra saber da vida de vocês. Quem não for, eu não quero mais. Uma vez por mês. Tá ótimo. Porque é o nome que tá em jogo, né? Não, não, mas é porque é uma demanda muito grande. Eu tenho 90 alunos na parceria, tenho 80 no meu estúdio lá. Então é uma demanda muito grande de coisas que às vezes eu podia estar jogando outras coisas, poderia estar estudando, fazendo uma pós, alguma coisa, e eu vou estar jogando pros caras. E é foda esse treinador, é muito mais difícil que ser atleta. Porque tu demanda muito mais tempo, tu demanda muito mais emocional, tu não pode perder a cabeça em nenhum momento, porque tu vai ter caras ali que estão passando fome, passando dificuldade. Então tu tem que ter muita inteligência emocional e também uma demanda para isso. Até às vezes que eu levei atleta a competir esse ano, o que eu fazia normalmente? Eu fazia o protocolo de todo mundo. Fazia o protocolo de todo mundo, quando terminar fazer o meu. Pra poder focar e mostrar pra eles que eu tô de verdade. Porque pra mim eu sou um treinador bom, sou um atleta que tem que provar ainda. Então eu me levo muito mais a sério como treinador. Mas eu gosto de competir, voltei em 2020 bem mal, 2021 já deu uma melhorada, errei bastante questão estratégica até por me preparar com outras pessoas. Mas eu consegui me testar, experimentar coisas em mim, né? Tipo, mudei totalmente meu protocolo de hidratação, porque agora partindo do parte mais fisiológico. Sim. Normalmente os caras fazem uma coisa totalmente contra-fisiológica, eles vão subindo a água, né? Que seria o cálculo de 100, 110 ml por quilo, não aquelas loucuras de 15, 12 litros, né? Que não pode matar, né? Dizem que até o Bruce Lee morreu por causa disso, né? Por tomar uma quantidade tão absurda de água. Não sei o que eu não sei disso. Que é um absurdo. Mas o cálculo padrão é de 100 a 110 ml de água por quilo corporal. E os caras vão lá e vão regredindo. Só que a gente sabe que a vasopressina, né, o hormônio diurético, ela vai ser intermediada pelo volume de água que tu ingere. Então, se tu vai diminuindo, isso é totalmente contra-fisiológico. Tem uma coisa que eu tinha aí, só que eu pensava, não posso seguir o padrão que todo mundo tá fazendo, porque isso não tá certo. Então, ali eu comecei a testar comigo de ou progredir a água e depois despecar, ou manter, a coisa que tem mais dado certo pra mim é manter a água constante. Bota ali pro cara uma água constante a semana toda, 6 litros, 7 litros, o cara for maior, 8 litros se for o caso, deu todos os dias. Até um dia. E foi. Tem atleta meu que o cara entra do avesso, e tudo é tentativa e erro, né? Nem o Xerinicos acertou de primeira com o Big Heavy, né? Mas eu vi atleta meu que eu fazia uma regressão, foi uma coisa. Agora eu botei 6 litros de cara para outro dia o cara chegou do avesso. Que foi uma questão estratégica. E no dia eu botei o meu. Tomou bastante água porque eu não preciso de água. Daí quando botei água, veio, entendeu? Então, exato, o cara tava num momento no campeonato que ele entrou bem condicionado. Só que quando eu tive o feeling de pegar e botar mais água, botar 1 litro de água ali antes de ele subir, virou físico, né? Porque a demanda de glicogênio precisava daquela água ali. Então tu vai ver por vários fatores. Um cara que consegue ter uma síntese de glicogênio maior, já tá com a glicogênio citado lá em cima, tu vai ter uma demanda de água. Então tu cortar água não vai ser água inteligente, vai começar a fermentar, vai ficar embaçado. Não vai carregar. Mas uma coisa que nunca vai ser interessante, que não vai ser a forma mais inteligente, é fazer uma regressão de água. É antifisiológico, né? Ou as coisas muito idiotas, tipo cortar o sódio. A gente tem estudo mostrando que tu fazer uma restrição de sódio aumenta a aldosterona mais do que tu pegar e botar o sódio lá em cima. Né? Mas tu vai ter uma contra-regulação, não adianta.
Então, acaba que o grande problema do fisiculturismo em si também é isso, né? Essa parte fisiológica. Os caras sofrem muitas vezes desnecessariamente. Os caras usam bomba que não precisa, usam estimulante que não precisa. Os caras fazem uns protocolos que não tem pé nem cabeça. E tu vai explicar, perguntar para os caras por que eles fazem isso e não sabem dizer. Claro, a gente tem uma ideia da fisiologia e eu concordo 100% contigo. Tu é autoridade aqui, né? Não me considero assim, mas assim, a gente vê realmente que, às vezes a gente conversa com assim, tem coisas que assim, não fazem o mínimo sentido. É que muitas vezes o pessoal, né, alguns treinadores não tendem a fazer como tu faz, de especializar, estudar, ir atrás. Sim. Usam muito aquela coisa empírica, antiga e é errado. É aquilo ali. Eles erram mais que acertam. Não pode mudar. É que deu parte do princípio. Se tu quer usar bomba ou prescrever, tem que saber o que é uma farmacologia. A farmacologia separa em duas coisas, farmacodinâmica e farmacocinética. Se tu não sabe isso, já era, nem começa. Então, tu vai ver, por exemplo, um conceito bem idiota. Qual é essa de testosterona? Retém mais líquido. Qual é essa de testosterona retém mais líquido? Nem. Não. Na lógica, eles usam qual é... Não. Não. Todo éster não é igual. A substância tem a mesma farmacodinâmica, mesmo sendo igual. A farmacocinética muda com o éster. Isso eu concordo. O efeito em cima, os efeitos genômicos, vão ser os mesmos, síntese de proteína. Mas a questão de farmacocinética muda. O time de aplicação, concentração, biodisponibilidade. Qual éster que tem mais? Propionato. Não é a substância que tem? Qual é que tem mais substância? Se for uma concentração, sim. E os caras vão lá e falam que o cipionato tem base. Cara, mano, sim. bagulho burro. Muito burro. Não faz sentido, tá ligado? Então tem coisas assim que são uns mitos nada a ver. Os caras perpetuam e nem sabem o que estão falando. E tá, beleza. Cada um sabe o que faz, cada um tem sua vida. Mas agora passar isso pros outros, é muito bom. Desculpa, Paulo. Pode falar. Porque, pensa, a maior parte dos conhecimentos que a gente tem no fisiculturismo em questão de fármacos, primeiro que a gente não tem nenhum estudo, creio eu, legalizado de polifarmácia. A gente vai ter monoterapia em todos os estudos. É testosterona, ou é estano, ou é trembolona. Não que os caras fazem jogo. E não são, mas não é exatamente na população. Sim, tem estudos sobre mas... Outro bagulho bem fora da casa, os caras. As questões de dose. Tu tem que usar 400 miligramas de testosterona por semana. Porque fizeram um estudo onde os caras que se submeteram tiveram plano. Você está mesmo misturando peso, tá misturando estano, tá misturando trembolona. Não vai ser 400 miligramas de testosterona para ter algum efeito. Bold bate a partir dos 400. Não tem como dizer isso. Não tem. Isso, na verdade, são coisas rasas e antifarmacológicas, né? Outra coisa que é a questão de tu padronizar a dose. Como assim? Para todo mundo usar a mesma dose? Exatamente. É 200, tá? Mas assim... Mas te falar assim que... não... eu sei que dá certo. Dá Sim. certo lá, entendeu? Mas se tu for pensar... Se tu for pensar mesmo assim, um cara com 100 quilos, um cara com 80 quilos... Você quer saber o cálculo que eu faço? O cálculo que eu utilizo, por exemplo, um atleta de 100 quilos, na minha concepção, ele tem que usar no máximo 500 miligramas, 600 miligramas pro tamanho dele. Que eu acho que é um cara desse nível, o amador consegue receber. Não 1 grama. Mas eu vou ser basicamente esse cálculo. O cara tem 100 quilos, 500, 600. Que seria, eu acho que 5 miligramas para cada quilo, né? 5, 6 miligramas. Que eu acho que é um cálculo, considerando todos os ésteres, tem uns que vão ter um éster reduzido, né? Mas eu acho que para mim é uma coisa exata. Agora chegar lá em 1 grama. Isso Se não é atleta profissional, eu acho loucura. Loucura. Não faz sentido. Daí tu vê vários caras ali que são amadores que estão usando 2 gramas por semana. Muita coisa. Muita coisa. E o grande problema é o seguinte, a gente tem uma ignorância farmacológica tão grande que a gente acha que o problema é o fígado, que o problema é o rim, que o problema é o cortar. Vai ter um dano na artéria coronária a longo prazo, que é real. A longo prazo. Mas, na minha concepção, o que mais prejudica no curto e longo prazo é a neurodegeneração. Né? Onde tem atletas que estão num estado de neurodegenerativo e não sabem. Primeiro sintoma de morte tecidual cerebral, agressividade. Se o cara tá agressivo, então tá certo. A gente tem drogas ali, por exemplo, que nem a trembolona, faz uma superregulação inicial na dopamina, né? Na recepção dopaminérgica. E depois ela faz uma infrarregulação, porque tu não consegue sustentar. Só que teve uma apoptose ali, né? Sim. Então acaba que tu não consegue sustentar e o cara fica às vezes gerando ansiedade, vários casos podem ter ansiedade, depressão, psicose, né? Por causa dessa desregulação dopaminérgica. Bolenona também atua na recepção dopaminética e também GABAérgica, né? Que é uma coisa eu acho que mais fácil de controlar, mas também tem um potencial neurodegenerativo grande. Se o cara já tiver
Eu te dizer assim, ó, Tu vai eu pesquisar tenho muito. déficit de atenção, né? O TDAH. Então eu sinto muito as coisas na minha cognição. Então eu abdiquei de usar várias coisas que são neurodegenerativas, que eu via que a cognição caía, eu cuido muito isso, né? Eu já usei muito tempo Ritalina, parei junto com o neuro com isso, eu não queria continuar. E via nitidamente que essas coisas mexiam com a minha neurotransmissão. Então eu parei de usar trembolona, abdiquei. Bolderona, nandrolona para mim, que tem muito estudo sobre neurotoxicidade, para mim eu sentia bastante. Então eu tento sempre usar texto como base, eu uso o ano todo 200, no máximo 300 de texto, e boto um derivado do HT. Um Maceron, uma Oxan, e é isso. Tanto Contest quanto o Book. Que é o que para mim tem. Por exemplo, testosterona, em doses nanomolares, ela é neurogênica. Em doses micromolares, ela é neurodegenerativa. Agora tu pega a drosonolona, como você não. Se tu bota o drosonolona junto com o neurodegeneration, tem estudo mostrando isso, não quer dizer que não seja. Mas não tem nenhum viés científico mostrando que é isso. A gente tem drogas ali que já tem um potencial maior. Tem até estudo aqui brasileiro mostrando da nandrolona, que os caras jogam lá em cima, com doses muito pequenas de nandrolona, mostrando que é neurodegenerativo. Então, uma coisa que eu não acho saudável, acho que não é interessante, muito menos trembolona, né? Que é uma droga totalmente prejudicial, ela acaba com a vida dos caras. Muitos caras não têm estrutura familiar, não têm estrutura financeira e acabam entrando numa vala muito grande. Então, eu sou bem realista e falo, cara, tu quer viver bem? Tu quer ser feliz? Tu não quer estar A numa... que custo, né? A que custo, Tu não vai virar Olímpia. Tu não vai virar. Se tu virar Olímpia, a gente já ia saber que tu vai virar. Uhum. Então, tu vai entrar num estado ali que tu vai te prejudicar de várias formas por uma coisa que tu nem sabe se tu quer futuramente. A longo prazo, né? Se olhar lá na frente. Não vale a pena. No final, não vale a pena. Uma frase que eu sempre Sim, gosto de usar, né? sim. A que custo, né? Que vale... Eu parto do princípio seguinte, a gente tem um coitadismo muito grande de cada atletas profissionais que eles têm que ser patrocinados, tentados, não. Eu acho que eu não queria que meu irmão ou meus filhos futuramente sejam baseados com os caras que não chupam de droga. Não é, velho. Não é legal. Então, tipo, nada contra. Conheci pessoas maravilhosas no esporte, boa parte da minha base de amizade, de relações profissionais também. Mas as pessoas são muito loucas. As pessoas querem tudo a todo custo. E coisas que elas nem sabem, se soubesse pelo menos, né? A gente tem, por exemplo, o cara que é usuário de drogas ali, MDMA. A gente tem vários estudos mostrando sobre os efeitos ali em cima da hiperexcitação da recepção de glutamato, uma mensuração. Agora, o trembolona não é assim, não tem como, ninguém tá interessado. Sim. Isso. Ninguém tem interessado. Também tu não vai ter um aporte tão grande para isso. Quantas vezes todo mundo já foi no médico aí, até vocês podem ter ido no médico pedir requisição para poder usar Doroteston, requisição até de exame porque tem uso bom. Cara... Aqui eu já fiquei sabendo uns posts aí, Não, mas os médicos de parceria. Primeiro que o médico ele não pode passar hormônios para fins estéticos, né? Sim. Segundo, o cara sabe que não dá certo também. Então não tem muito o que falar. Só educar mais a população de atletas, né? Saber que isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Tu tem que estar muito bem da vida para ficar se focando totalmente no esporte. Ou tu é muito bom, como eu falei, de cara do GSB o cara é muito bom. Sim. Ou tu tem uma vida estruturada para poder tanto custear essa vida, poder ter alguém para te informar, né? Como fazer as coisas corretamente, se cuidar e tudo mais. E ter uma vida saudável, que é uma coisa difícil, né? Uma teoria que eu crio, né? Tu vê que os atletas aqui são menos saudáveis que os atletas americanos. No geral, assim, no lado seus. Por que tu acha? Porque aqui a gente tem um acesso muito grande a esteroides, que lá não tem, lá é droga de nível 3, pode cocaína. Que atualmente aqui também tem uma lei específica para isso, né? Só que ela é muito mais rígido, ela é levada a sério. Então eles têm uma demanda de GH muito grande, que tem um poder neurogênico, e um poder neurotóxico diminuído por causa que tem pouca demanda de anabolizante. Então eu vejo que os atletas elas são muito mais sustentáveis do que aqui. E a gente acha que a gente tem uma vontade tão grande de ter uma quantidade tão grande de droga, né? Então por essa própria restrição, creio eu, os atletas americanos são muito mais saudáveis e muito mais sustentáveis que a gente. E tu vê, eu li o documentário do Ronnie Coleman falando que na época ali dele, quando começou a dar o boom do Olímpia, começou a ficar midiático, apareceu até uma época depois no Sport TV, eu acho. Não, na ESPN, eu acho. Sport TV no Brasil. Muito bom. Mas cresceu assim, daí começaram a se preocupar. Pô, esses caras estão muito grandes. Tem que ter alguma coisa errada. E foram na caixa de todo mundo tinha que ter requisição, né? E tem países que são ali, países de primeiro mundo, escandinavos, onde até tem relatos ali de atletas que foram fazer uma aparição lá em feiras e grampearam os caras. Não, tô muito grande. Não tá certo. Levaram o cara pra delegacia e falaram, não, a gente quer saber o que tu tem aí e o que tu usa. Porque não é normal ficar tudo ruim. Porque eles sabem o que é o real risco dos anabolizantes. E se não sabem, não deveria usar. Então eu parto do princípio seguinte. É uma coisa séria, não é uma coisa que é brincadeira.
A gente não tem um conhecimento muito grande de anabolizantes para ter o luxo de abusar. A gente tem que estudar sempre para ter o mais básico possível. E ninguém está interessado em estudar isso a fundo, muito menos se tu vai ficar usando isso para subir no palco de sunga. Então a gente tem que se botar no nosso lugar, tentar esconder e mascarar esse esporte. Todo mundo sabe qualquer esporte de rendimento tem os termogênicos. Até os caras que são atiradores usam beta-bloqueador, né? Sim. Mas a gente acaba que o nosso esporte a gente é um status, né? Que usa anabolizante, que tu tá sendo patrocinado, que tu enche o de bom. Muitos caras gostam só de se aplicar também, né? Acho uma coisa horrível se aplicar, eu acho horrível. Tem. Mas tem cara que gosta de se aplicar. Sim. É uma coisa muito chata. Assim como tem gente com fobia de agulha, tem gente que gosta. Exato, então acaba que é uma coisa... Vícios. Não, mas é que acaba que é uma coisa desnecessária, porque mancha a imagem do esporte, né? Eu já entrei muita briga lá na federação, na Elite Pro, ali por causa disso. De eles não terem o controle, porque tem todo o regramento, né? Assim, porra, contrato de atleta, não sei o que, não pode usar no jogo da comissão. E os caras estão todos loucão lá, fazendo coisa. Brigando lá atrás do palco. Então, tipo, não vamos se importar, todo mundo usa. Mas agora fazer, uma coisa é tu pegar a tua vida pessoal. É que nem a questão de pessoas que têm intolerância. Tem intolerância semítica. Eu não gosto de judeu. Cara, se tu tá isso na tua cabeça, ninguém pode fazer nada. Mas agora tu começa a exteriorizar crime. Sim, é uma atitude religiosa. A mesma coisa vai acontecer com os estradas ambulantes. Mano, se tu quer pegar e levar isso pra tua vida, de boa, mano, fica incentivando as pessoas. Eu pego assim umas coisas que me deixam muito chateado, assim, por exemplo, um gurizão, 18 horas que eu peguei como aluno, assim. Eu obviamente não tá usando nada e tal. E ele tem uma crise de ansiedade muito grande, assim, que atrapalha muito a vida dele. Então eu não entendi, assim, bom, como é que o cara tem uma ansiedade tão grande assim, né? Assim, mas eu bem de boa, eu sei contornar isso, falo com pessoa de boa. E ele me relatou que o primeiro personal que ele teve ali, o cara passou trembolona e texto pra ele. 18 anos, acho que 17, 18. Mano, ele tá com o sistema nervoso maturo pra isso. Imagina como isso prejudicou o cara pra vida toda, em questão social, de saúde. É um absurdo. Sim. É um absurdo. Tem atletas que ali com 16 anos o cara botou texto bol de estando pra ele com 16 anos. Mano, cara. Não. A tua maturação do sistema nervoso central é com 24 anos, por aí mais ou menos. Minimamente com 21, né? Vamos ali comparar com as difíceis. Mas é um absurdo. Absurdo. Então olha como isso está disseminando uma galera ali. Qualquer um comprando anabolizante hoje. Se minha avó chegar na internet ali e quiser achar uma laboratório, ela compra e chegar na casa dela lá de boa. Não, sim. E a gurizada não tem filtro. Não tem filtro. Então a gente digamos o seguinte, antigamente diziam que a maconha pode entrar com a droga. Hoje em dia eu fiz botulismo. Não, né? Ficou muito banal, né? Ficou muito banal. Tu vê os caras superstar, os caras com a camisa, marcando o laboratório. Mano, isso é uma maldade sem fim. Isso é uma maldade muito grande que está fazendo com a geração atual da gurizada de 18 anos, 20, por aí. Porque justamente é isso, hoje é bem comum. Quando eu entrei na musculação, meu Deus, a gente, pra falar de... Não, creatina. Pra conseguir, meu Deus. Meu pai, 10 anos atrás era totalmente diferente. Tu ia comprar, tipo, era mãozinha assim, ó. Eu tomava creatina escondido do meu pai. Ele ficava assim... E você, meu pai. Fora da realidade. Só que banalizou, isso não é legal. Porque a gente está criando pessoas insaudáveis, a gente está contagiando uma geração jovem. O cara que é adulto tem vida ali, 30 anos, beleza, meu, você tem maturidade pra isso, né? Mas agora uma gurizada que tá começando é foda, né? E hoje em dia, se tu entrar nas academias, é o que mais tem, né? Os caras vêm na academia, velho. Sim. Não, tá, eu sei que é uma realidade, eu vou falar, mas é loucura. É loucura se for para começar. O cara, tanto o esporte quanto a localidade virou uma plataforma de tráfego. Que nem é tráfego, né? Tem lei específica. Mas virou uma plataforma para vender anabolizante. É muito fora da realidade, se for parar pra ver. Né? É que aqui no Brasil a gente não leva as leis muito a sério, né? A execução penal é muito situada, né? Mas a gente vê como o esporte hoje em dia está muito mais vinculado a drogas, porque os caras não querem saber como treinar. Muitos nem querem fazer treino, não fazem dieta, eles querem saber o que tomar. Então tu vai... O que tu tá tomando? Tu vê o cara ali, o cara tá fazendo um ciclo mais fatal, o cara desmerece o cara, o cara tá usando GH, o cara tá usando tal quantidade de anabolizante. Só que ficou muito banal. Ver caras que não sabem nem treinar, caras que não têm porte para poder usar tanta droga, achando que vão evoluir mais. Tá, tu te expor a uma quantidade tão grande de androgênicos, vai ter uma adaptação fisiológica em cima daquilo que tu vai predispor para ter mais síntese proteica. Né? A testosterona permeia a síntese proteica nos efeitos genômicos. Então, assim como tu vai ter adaptações, creio eu, né? Quando a gente parte para neurologia, a gente vê que tem os inibidores de captação, né? CIRO, NORA, né? Seletivos e não seletivos, que eles trabalham com dois mecanismos. Tanto uma inibição de recaptação, que tu vai inibir a captação das sinapses, vai aumentar a demanda neural de neurotransmissores, né, as aminas. E tu tem também um efeito a longo prazo que tem uma regulação positiva.
em cima dessa neurotransmissão. E eu creio que a mesma coisa acontece com os anabolizantes. Vai ter os efeitos neurodegenerativos mais curtos, mas também tu vai ter uma adaptação negativa em vários quesitos, não só neural no teu corpo. Né? E tu está sempre usando. Não só pressórios, não só cardíacos, mas também neurológicos, né? Então, tem cara que usa trembolona o ano todo, né? É um bagulho muito louco, se for parar pra pensar. O cara sempre tá na merda. Sim. Tá sempre ferrado. É aquelas coisas que a gente fala que começa a não ter sentido, né? Em relação, eu tenho uma. Até estava comentando contigo esses dias. Falei, Alexandre, será que um jovem de 16, 17 anos, menor de idade, pode usar? Será que os pais têm que consentir? Eu acho que não tem essa Deveria. coisa de consentir. Não tem essa coisa de consentir, né? Porque não é coisa legalizada, né? Sim, mas pelo fato de ser menor de idade, né? Claro. Mas que hoje muita em gente dia- usa escondido, eu sei disso. Aproveitando essa relação aí que tu falou ali, às vezes a pessoa nem sabe treinar e já tá. Na tua opinião, o que é mais importante se tu pudesse fazer um top 3 aí, entre hormônio, dieta e treinos, qual seria a tua escadinha, a tua pirâmide de... A gente vai partir do ponto que tudo é importante, uma triagem. Não, mais que isso tem descanso também. Mas muita gente fala que é o treino. Eu acho que é dieta. Porque é um diferencial que quase ninguém faz. Entendeu? O cara, obviamente, o treino vai ter adaptações metabólicas muito boas, vai ter uma sensibilidade de insulina maior, mas o diferencial, o que é uma ciência maior, não querendo falar mal, né, já entrei nas duas faculdades, mas não nada se compara a nutrição com a educação física. Né? A educação física perde a nutrição com os técnicos. Né? Então, acaba que a parte de nutrição é muito mais complexa do que a parte de treino, e é onde a maioria das pessoas pecam por não ter o aporte correto. E não ter o conhecimento correto e serem vagabundos também. Mas, obviamente, um bom treino vai corrigir muita coisa, que é o que as pessoas usam como argumento. Mas eu boto primeiro a alimentação. Porque, minimamente, se tu comer bem, qualquer prática de exercício que tu for fazer, tu vai ter uma vida, vai ter um físico bom, tu vai ter uma saúde boa. Agora, só treinar e não ter esses fatores, né? Eu botaria os hormônios lá embaixo, né? Eu tô cursando, eu já me formei em educação física e agora eu tô cursando nutrição também. E realmente, essa parte do estudo, o que eu aprendi e eu estudo sobre a educação física e treino, é bem mais fácil do que a nutrição. A nutrição é muito mais complexa. Sim, Nossa, sim. eu apanho assim, ó, às vezes eu leio, releio para tentar entender e comparando, né, com, claro que eu tenho bem mais tempo, né, estudando sobre treinamento, mas fazendo um comparativo, eu tô apanhando bem mais com a parte nutricional do que o treinamento. Fisiologia do exercício é igual para ambas, né? A cinésia é mais específica para educação física, mas o que tu vai adentrar na parte de nutrição, a questão fisiológica é muito maior. Tu tem cadeiras muito rasas ali sobre fisiologia na educação física. É muito pouco. Cadeiras muito importantes como cinésio, biomecânica, anatomia também são muito raras. É que acaba que é tudo comércio, né? Tu vem com as faculdades ali, elas enchem linguiça na faculdade com cadeiras pedagógicas, sendo que tá fazendo bacharelado. Então é uma faculdade que facilmente tu compreende em 2 anos. Educação física, né? Nutrição não, uma coisa muito mais complexa, tu vai ter toda a parte ali voltada para a saúde, uma parte clínica, né? Então, nutrição é uma coisa muito mais complexa que a educação física. Então, eu acho que um cara que seja bom na dieta, eu acho que um bom treinador, nutricionista, treinador de turismo, é o cara que tem mão na dieta. Porque tu viu que os caras exponenciais são os dietistas, que é o chefe nível, o Ciceto, que nem acho que nem monta treino, que é os caras que fazem mais de você. Tem exceções, que nem o Ryan Rainbow, que é o cara mais completo, assim, mas tu vê que os caras que manjam da dieta são os caras que têm mais exponencial, que criam os verdadeiros caras que vão fazer o auge, né? Então, não desmerecendo, até porque uma base de treino, uma boa organização de treino faz muita diferença, vai fazer tudo. Ter uma escala de evolução muito maior, mas não com plena certeza eu afirmo que a dieta é um diferencial. E tu costuma, falando nesse âmbito de dieta, alimentação, tu costuma trabalhar com uma dieta um pouco mais flexível em alimentos? Como que é a tua linha de trabalho? Porque aqui no podcast a gente recebeu gente que é a favor, por exemplo, do pão com mumu, gente que não é a favor, gente que é a favor de uma restrição calórica maior, outros que já são mais afim de levar essa restrição através do exercício e do cardio. Qual que é a tua opinião sobre esses duas linhas de pensamento? Vou fazer uma retórica agora. Voltando à tua pergunta com uma pergunta. O que é dieta?
que é o conceito puro da dieta? Não entra numa parte etimológica, mas o que é o conceito de dieta? Conceito de dieta pra mim é saber o porquê tu tá te alimentando, o que tu tá comendo, Não. ter o real entendimento do que tu Dieta tá. é continuidade alimentar. Então uma dieta flexível não é uma dieta. Dieta É seria. uma continuidade, pode ter uma dieta para engordar, uma dieta para foder teu sono. Uhum. Dieta é uma continuidade alimentar. Continuidade do que você está. Minimamente, tu vai ter que fazer uma coisa saudável para ser uma dieta boa. Uhum. Uma dieta Mas adequada. pode ser uma dieta ruim também. Quer falar? Não, porque Não, mas é legal. a nutrição Mas eu não tô falando que é errado. Tipo assim, uma dieta poderia ser, tipo, se eu querer café da manhã, meu pão de queijo, meio-dia, meu feijão com batata frita, não deixa de ser uma dieta desde que eu siga isso todos os dias. Exatamente o que eu ia falar. A dieta tem que ser uma quantidade alimentar, ser flexível na dieta. Mas uma boa dieta vai ter as coisas que você comer. Eu sou muito a favor de botar pouco no feijão, essas coisas. Mas calculado. Sim, perfeito. Porque se tu não segue uma dieta, não é dieta. Isso. Flexível que é um pedaço de bolo ou bolo inteiro? Não, a pergunta realmente que eu quis fazer, deixa eu reformular talvez ela, porque tem o conceito da flexível que você não precisa pesar, que é comer. Que não é dieta? Exato. Não, o que eu quis falar é flexibilidade quando eu digo assim na escolha, porque tem treinadores que gostam de usar, por exemplo, só comidas limpas, digamos assim, e treinadores que gostam de usar, por exemplo, pão com mu. E qual a tua opinião? Tu curte, não curte? Tu vai ter que botar coisas que tenham aderência, né? Por isso, a dieta boa é aquela que é aderente. Eu Perfeito. já fiz workshops aí, é uma coisa que eu falo bastante, questão de alimentação. A dieta que é uma dieta boa, que vai ter aderência, vai ter sucesso. Se não tiver aderência, não vai ter sucesso. Eu já fiz os dois extremos, né? Eu já fui o extremo Mas de... tu tem que partir do princípio do quê? É tudo situacional. Vai ter o conhecimento da pessoa, questão de fisiologia, nutrição em geral, e a questão do feeling. Tu vai botar uma dieta que o cara consiga seguir, só que numa preparação de estar numa restrição calórica, tu não vai botar as calorias de número. Eu normalmente eu calculo os macros e os micros. É uma questão de funcionamento. A gente tem 4 principais minerais: sódio, potássio, magnésio e cálcio. Minimamente tem que calcular isso, fora as outras vitaminas, também comparar alimentos pelos fitoquímicos, né? Por exemplo, uva, tem resveratrol, ótimo neuroprotetor, canela, entre outras coisas. Tem as funções, né? Tem a funcionalidade dos alimentos que devem ser contabilizados, iogurte, efeitos probióticos, prebióticos de alguns alimentos. Mas se tu vai querer botar tudo de forma prazerosa, primeiro que a gente vai entrar na questão do dopamina de recompensa. Se só tiver prazer ali, então a dieta tu não vai conseguir ser aderente. nunca vai estar feliz, na Se tiver verdade. sneakers, chocolate, tudo isso, tu não vai conseguir. Dificilmente. Sim. E se tiver qualquer coisa de surdo, onde uma compulsão alimentar, onde a felicidade, tua recompensa na comida, tu vai descontar. Então é muito mais fácil induzir o erro. É muito mais louvável tu botar onde tem uma flexibilidade ali, uma disposição metabólica maior, não posso ter um doce, uma vez por dia, ou uma vez por semana, de forma calculada, para ser uma dieta, né? Que é totalmente coerente. Tu consegue, às vezes, em muitos casos, o cara já tem um tempo de preparação ali, já tá com uma condição boa, levar até o final coisas que ele gosta. Eu gosto muito de levar pão com requeijão, presunto, árvores, até o final. Quando eu iniciei, né, a fazer Mas tem dieta, que quando eu iniciei a fazer dieta, eu era bem xarope, assim, eu comia só arroz, frango, aquela coisa. Só que daí também chegava o final de semana, eu comia até o reboco da parede. Então, quando eu comecei a abrir, né, minha mente para esse lado, assim, comer pãozinho com mumu e trabalhar ali talvez um pão com requeijão, comer coisas mais palatáveis durante a semana, o meu final de semana se manteve, porque eu não tive mais aquela necessidade. Requeijão é um mas, né? Se tu quer coisa mais palatável, vou botar cálcio do que requeijão. Pobre em gordura e seu light. Seu light tem uma densidade calórica baixa e rico em cálcio, pô. Se pudesse, levava o requeijão em todas as fases. Então é um baita alimento. Tem alimentos que são bons, né? Tipo, tem alimentos que nem o pão integral, que é um alimento que demoniza, mas ele é uma boa fonte de magnésio, por exemplo. Fibra, proteína, em muitos casos também carbono branco. Não tem por que não botar. Se o cara não consegue levar até o final, vai ser 2 motivos. Ou o cara não tem o feeling ou o conhecimento para poder fazer isso para ti, ou tu não está em condição para levar até lá. E quando tu tiver que apertar mesmo, tu não vai querer botar, em vez de botar uma batata, tu vai botar um pão. Às vezes pode ser que tu consiga comer muito mais batata, botar um aporte maior de potássio, e entre outras coisas ali também, né? Batata doce ter fibra. Então não tem regra. É tudo questão de mentalidade, de linha de pensamento, expertise para poder fazer as coisas, né? O feeling que vai reinar. E também de ter consciência de saber a pessoa que está lidando. Tem gente que não vai levar a sério, né? Dificilmente o cara vai seguir. Tem pouco, tu sabe quem são os caras que levam 100%. Sabe que o cara que leva 100%,
é o cara que ele vai te encher de perguntas. O cara que vai te encher de perguntas, os caras falam, desculpa, de perguntas. Não, eu sei o que você tá fazendo, manda mais. Porque eu sei que o cara que não faz pergunta, ele não tá fazendo porra nenhuma, velho. Exatamente. Desculpa falar, mano, não tá fazendo porra nenhuma. Sim. Entendeu tudo, não entendeu nada. Tem dois poréns. Ou o cara acha que tem uma boa base de conhecimento, que são normalmente os caras que fazem. É isso aí mesmo. Que eles têm um conhecimento, mas é um conhecimento que eles não sabem se aplicar pra eles. Pensa às vezes uma visão de fora. Ou o cara que não tá fazendo. Acho que é tudo ao pé da letra, tá treinando pesado, tá tomando bom. O cara que toma bom escondido, né, cara? O que tu vai esperar, né? Vai ter que saber como. Eu conheço alguns. É que nem eu falei. Não, né? mas é real mesmo, se tu for avaliar, né, o treinador e o cara, ele calcula tudo e tu vê que às vezes tem eu vou usar um pouquinho a mais porque ele não tá todo dia comigo, eu já fiquei... Mas aí o mais importante da relação treinador-atleta é o feedback. Foi pra amanhã. E que nem eu falei ali no início, né? O diferencial do treinador, em maior escala, é tu saber lidar com pessoas, saber, às vezes, programação neurolinguística, saber como falar as coisas, saber o tipo de pessoa que está lidando, não em questão de caráter, mas os gatilhos que aquela pessoa tem para se dar bem emocionalmente, o que vai repercutir, o jeito que tu vai falar com ela. Tem muito mais isso, eu sou um cara muito de boa. É boa demais. De boa demais. Porque eu relevo muita coisa, porque eu tenho uma inteligência emocional para isso. Então eu consigo levar 10 atletas numa competição, eu consigo levar eles até cumprir junto, porque eu tenho essa expertise de poder levar. Obviamente, tu vai ter que ser ríspido, é uma coisa que faz parte também dessa expertise, né? Mas é muito mais, um treinador em grande escala, né? É saber tu ter essa inteligência emocional para lidar com as pessoas. Né? Mas uma coisa, André, vamos supor assim, um cara, atleta, te procurou, tá? Pra tu preparar a e tal. O que tu leva, assim, claro, tu tem teus objetivos, mas objetivamente assim, ó, esse cara eu vou pegar e vou trabalhar com ele, esse cara eu não vou trabalhar com ele. Hoje em dia? Caráter principal. É. Se o cara vejo caras muito bons, que ganharam muito com os treinadores ali, ganharam tudo, mas eu vi que o cara não tinha caráter, então não tinha espaço pra mim de trabalhar com ele, porque não é uma coisa que eu acredito. Mentia pra mim, fazia coisas que eu não achava corretas. Então eu vi que era um cara, tive caras ali que eram muito bons, potenciais que poderiam até virar profissional. Mas eu queria falar, pode ser o Rafael Bruno, não vem pra mim. Se não tem caráter, eu não vou trabalhar. Não acredito, tudo que tu faz com amor, tu tem que acreditar. Agora, se o cara não tem caráter, o cara tá mentindo pra ti, não me vem. Então, a primeira vez que eu vejo é caráter. Se o cara começa a me puxar no início, perde a noção, começa a me xingar, não vai me responder. Tipo, às vezes o cara demora um pouco mais pra responder, ainda mais ágil, né? Não sou um cara que responde tacitamente mais rápido, né? Mas, às vezes o cara já começa a querer usar bomba, quer saber, a gente usa aquilo, usa isso. Ou começa a mentir pra ti, ou tu começa a ver as coisas que ele faz por fora, tá vendendo droga, ou eu também uma coisa bem básica, assim, vem pra ti, tu vê de cara. Eu tava com tal treinador, o treinador é aquilo, é isso, deixa eu ver, cara, não tem cara. Ele quebrou a relação profissional que ele tinha com o outro. Ele vai fazer o mesmo contigo, entendeu? Eu sempre gosto de falar sobre isso. Se tu tá numa rodinha onde as pessoas estão falando de alguém, provavelmente quando você sair elas vão falar de você também. Eu já me ralei por causa de cara que falavam mal de tal treinador, porque já de vários caras, e os caras falavam num grupo deles dentro do meu time, acabou caindo pra mim. Então é uma coisa que tu tem que controlar e tu tem que saber que não, mano, tem problema com ele lá, e se não deu outros caras que fizeram comigo também, né? Falaram mal de mim várias coisas, por exemplo, teve cara pra mim que falava mal de mim, ele bota vodka pros atletas na finalização pra desidratar. Daí depois que o Brandão fez, que coisa máxima, daí tipo, antes era uma coisa pejorativa que virou coisa mais, pois é, né, agora é uma coisa boa, né? Daí tu vê pessoas que nem te conhecem falando mal de ti por uma coisa que é um corte ali, né, de todo um contexto, mas também não vou dizer que eu já fui infantil várias vezes de falar mal, de concordar principalmente com esse tipo de coisa, né, mas hoje em dia eu tenho maturidade pra saber que isso é uma coisa saudável. Então, eu acho que o principal é tu ver o que o cara tá falando ali, o jeito que a pessoa age, né? Tem coisas que são brincadeiras que eu falei ali, mas tem um aspecto geral, assim, de saber como é que a conduta do indivíduo do cara. Né? Não importa se ele tem renda, se ele não tem a posição social dele, mas sim o que ele realmente quer pra vida e o jeito que ele leva a vida, né? Porque assim como ele pode fazer pros outros, ele vai fazer pra ti também. E tu tem mais atletas homens, mulheres? Como que é dividido? Atualmente eu trabalho muito mais com atletas homens, uma coisa que eu quero mudar no cenário, né? Até estava tentando fazer uma campanha de incentivo para trabalhar com atletas. Eu tenho expertise em treinamento de mulher, já fiz curso com a Nain, já fiz curso com a Angela.
Mas é que como tu tá ali trabalhando com os caras, tem muito class physique, tem muito bodybuilder, daí as pessoas, nossa, cara, trabalha com isso. Que é o certo, né, nichar, né? Hoje em dia eu penso em trabalhar mais com categorias que são fisiculturistas. Mas isso vai me atrapalhar de várias formas, né? Trabalhar mais sem o nicho. Sim. O cara que é bom, ele é nichado. O cara, vamos usar o exemplo do direito. O cara que é bom, advogado em tal área, é porque ele nicha naquela área. O cara que clínica geral não é tão bom assim. E o treinador vai ser a mesma coisa com a questão de categoria. Vai ter expertise para estudar o máximo daquela categoria. Então, eu botei na cabeça, eu quero trabalhar predominantemente, focar em fisiculturismo, mas eu quero ter minimamente atletas fitness, né, que tem fisiculturismo e fitness, para poder também trabalhar, abranger outras áreas e também aprender mais, né, porque são coisas interessantes para mim trabalhar. Né. Tu acha mais difícil trabalhar com um público masculino ou feminino? Não sei, não vou saber te dizer, definir assim, um ponto onde vai ser mais difícil ou não, mas com certeza é muito mais difícil trabalhar com a categoria fitness e fisiculturismo. Porque fitness é muito... Até, não sei se vocês viram, eu dei uma entrevista para a TV Esportes, eles perguntaram a mesma coisa para mim. Qual a dificuldade? Fitness é muito mais difícil, né? Tipo, tu chega ali, tu vai ter que trabalhar toda a postura de palco, fazer o cara sorrir. O fitness não força, né? Ele faz só a pose parada ali, então ele é o que ele é. E tem que ter o... Tem que ter a cara bonita. Aí que... Não. Tu vai chegar pro cara e falar, tu não tem... Tu é feio, não dá certo. Não, eu já falei pro cara, os caras ficaram muito... Sério mesmo? Ô meu, tu é feio, não vai. Não, dá, mas é que não vai ser vantajoso. Mas vai perder ponto. É que primeiro tu não vai... Depende da federação, né, mano? Primeiro tu não vai desidratar todo o cara. O cara não pode entrar fibrado, né? Tipo, o men's physique, o mesmo músculo, não pode fibrar. Biquíni, muito menos, wellness, não pode ter nada de fibra ali, porque já despontou. O cara entra muito hard com a cara afundada, ele já não é categoria fitness, né? Então, ter essa taticidade, às vezes tu desidratar o cara ao máximo que der, é mais fácil do que tu desidratar o cara no ponto certo. Sem prejudicar o cabelo, o conjunto de drogas que tu faz. Então, é muito mais difícil trabalhar com a categoria fitness do que fisiculturismo. Obviamente, subir um alto nível de fisiculturismo é complicado. Mas, no geral, assim, trabalhar com essas categorias fitness é mais difícil, né? Até porque, até no dia é mais difícil, porque o fisiculturista normalmente faz o cardio, o cara agora tá pronto. Sim. Subiu. Os fitness são lá em cima, então, desculpa, são lá no final. Então, até chegar lá em cima, o cara tá ali no palco, é todo dia, né? O cara tá nervoso, o cara tá ansioso, o cara tá depletando, você tem que ter um feeling pra isso, às vezes tá envolvido com todas aquelas outras coisas, né? Então, é meio complicado lidar assim com eles, porque ele já tem uma desvantagem em questão de ser os últimos, né? Então, é complicado fazer a finalização, né? Antes, uma coisa que eu fazia, por exemplo, com fitness, era sempre fiz com eles, na verdade, uma progressão de água. Porque eu começava com pouca água na semana, ia subindo, e chegava no carb up, cortava a água, e isso com a água já estava lá embaixo. Se eu botasse água no dia pro cara, mesmo assim ter um efeito diurético. E ele poderia glicogenar sem ter nenhum empecilho, vai dar extra de água, porque ele não tem bodybuilder, por causa de agressão. Então, é uma categoria muito mais difícil e uma visão fisiológica, uma visão estratégica totalmente diferente. Né? Perfeito. Gente, antes da gente continuar, vamos falar só um dos nossos apoiadores, deixar o Andrei tomar uma aguinha ali. Manda brasa, Dani. Então tá, pessoal, eu quero agradecer a Farmácia Santé. Tem toda uma linha de medicação de manipulados e uma linha de medicação normal, então, para os clientes e as pessoas que assistem o podcast Musculando terão um desconto e um atendimento diferenciado. Francesca Advogados, então, qualquer dúvida na área do direito, marque sua consulta. Francesca Advogados está lá para tirar suas dúvidas. Academias Paradox aqui na cidade de Taquara agora, que há pouco foi inaugurado, com equipamentos novos, com uma biodinâmica maravilhosa nela. Então, vale a pena você ir conferir, né? A Academia Paradox tem uma estrutura bem legal para receber você que treina, que ainda não treina, que está com vontade de treinar. Então, Academias Paradox na cidade de Igrejinha, Taquara e Parobé, e também Prêmio na cidade de Taquara, Igrejinha e Novo Mundo. Clínica Movion, com serviços especializados em quiropraxia, pilates, liberação miofascial, nutrição. E o Atacado Leia, né? Então, quem sabe, onde o dinheiro rende mais, no Atacado Leia tem uma vasta linha de hortifruti da melhor qualidade, né? E alimentícios em geral. Então, o Atacado Leia fica ao lado da rodoviária, é impossível não achar.
Eu quero mandar um abraço aqui, ó. Tá nos assistindo. Gabriel Merlin, Gabriel. Castelzinho. Também mandar um abraço pra ti aí. Tudo. Só gente boa. E um colega nosso aqui, ortopedista aqui de Taquara, Geraldo Angeli, meu colega, tá assistindo, entrou também. Cíntia Riro. Um abraço aí, pessoal. Beijo, A Cíntia está andando de cadeira de roda até hoje. Como é que tá a expectativa, expectativa não, a estratégia dos pacientes que vai levar para agora o estreante de 2023? Cara, é que antes tem o Rio Grande, né? Ah, verdade. Eu vou bem forte nesses 2 campeonatos aí. Vou levar bastante gente, desde que virou o ano eu já comecei, eu faço toda semana ensaio de pouso lá no estúdio. Então eu faço toda semana ali um ensaio, eu posso falar com eles, posso trabalhar eles pessoalmente, né? E também trabalhar com essa de pouso que eu trabalho toda semana, que é a metade do trabalho, né? E a gente vai primeiro focar em Rio Grande e depois a gente vai focar nas treinos. Eu pretendia competir no Gaúcho, né? Focar isso como treinador. Então eu quero focar mais até ali ao estreante, depois tentar focar um pouco mais em mim, né? Não deixar de levar atletas, mas tentar ser um pouco mais restrito quanto a isso. E também outro objetivo que eu tenho é também pegar o top coach na MPC esse ano. Esse ano eu vou levar também mais gente na MPC. Então será basicamente isso. Deixa eu te perguntar daqui a pouco, eu não sei. Tu trabalha somente com atletas ou tu trabalha também com pessoas normais? Nós, meros mortais. Porque normalmente uma pessoa normal vai te procurar, uma pessoa normal ela quer ter um feito de atleta. Né? Então ela já trabalha num nível maior. Tipo, vai chegar muita gente que vai ter um nível de físico legal, um hormônio, tem acompanhamento. Então eu tento focar nessa parte. Foca nesse teu nicho. Não, eu tento focar em pessoas que querem levar um pouco mais a sério, ter um alto rendimento. Então eu diria que meu foco é o alto rendimento, sim, sendo atleta competitivo. Sendo atleta. Exato. Perfeito. Eu tava dando uma olhada ali, eu vi que tu tem um perfil, né, que tu posta conteúdo e tudo mais. E eu vi que tu tem um post que eu achei bem interessante, que é sobre a bebida alcoólica, né? Sim. E como o carnaval tá chegando, né, a galera aí às vezes se perde nos goró, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa relação de o álcool com treino, álcool com dieta, álcool hormônio. Eu creio que tu usar uma taça de vinho ali, uma vez que outra, tomar um shot, uma dose de cerveja, uma dose de destilado, você não vai te trabalhar, né? O problema em si do álcool é esse consistência proteica, que é algo crônico. Então, uma vez que outra não vai ter problema. Agora, se tomar todo dia ali, dose elevada, vai te trabalhar assim. Tanto pela questão de desidratação, né? A gente tem bebidas alcoólicas que tem poder de desidratação, né? Desde Margarita, e outras que tem poder de hidratação, que é o vinho, né? Então, de todas, eu acho que o vinho ele é dos menos piores, porque ele vai ter resveratrol, ele vai ter um poder de hidratação, ao contrário das outras também, né? Então, eu acho que tomar um vinho ali, uma dose, diariamente não teria problema. Geralmente o vinho o pessoal toma menos quantidade. Uma bebida mais doce, na verdade, também, né? Então, eu acho que de todas as bebidas, né? Eu acho que é a menos pior. Você tem algum problemas com... É que atleta é diferente, né? Mas, enfim. Você tem algum atleta, algum aluno, algum cliente que, por exemplo, no carnaval da vida chega e te procura? Andrei, e aí? Me libera, posso? O que eu faço? E aí? Eu sou bem tranquilo, né? Todo mundo sabe o que faz, né? Só tem que deixar a pessoa... Só não entra em como alcoólico, pelo amor de Deus. Eu acho que o pior não é nem a questão de álcool, né? Das coisas, né? Acho que é pior, né? Fala, cara, mano, tu quer isso? Também sabe o que tá fazendo. Tem que deixar sempre claro para as pessoas, né? Tu não vai proibir ninguém, porque todo mundo é adulto, né? E também tu não vai ficar muito menos apoiando. Sim. Mas tudo que é bem explicado não tem problema, porque cada um tem seu livre-arbítrio, né? Mas eu acho que uma vez que outra não tem problema, porque a gente falou que o principal problema aqui é parte da síntese proteica, né? Que é crônica, então, mesmo que for um fim de semana assim, não vai ter problema, né? Na questão do desenvolvimento dele. Mas se o cara tá realmente focado, não vai fazer isso. Perfeito. Geralmente quem é atleta não faz. É que assim, é que tu pensa o seguinte, eu vou dar um período muito maior agora. Se tu coíbe o cara de usar algo pra ter uma vida social, o que ele vai fazer? Ele vai usar outras drogas. Então tu não pode ser tão rigoroso quanto a isso, porque tu vai incitar o cara de certa forma, às vezes ele já vive num grupo que a gente sabe que é bem comum de estar inserido em eletrônica, essas coisas, mas tu vai botar o cara e fazer ele usar mais outros tipos de droga que também são neurodegenerativos, como acumular com as drogas que ele usa e também vão ter efeitos deletérios para a saúde, né? Então, por que proibir o álcool, né? Que é uma droga socialmente aceitável? Tem que ter um controle, obviamente, sabe? Sim. Vai dar certo. Mas no carnaval, deixa o cara tipo de cachaça, né? Tá bom. Não vou dizer pra ele não usar o tipo, faz o que tu quer, só tem que ser o mínimo assim de fazer. Não morre, por favor. Não morre, pelo amor de Deus, que eu preciso. Eu não preciso. junto contigo. Né? Morreu porque usaram hormônio. E essa aí. Não é isso. Essa aí era isso. É culpa do hormônio.
Mas a gente teve casos de caras que já morreram eletrônica, né? Não sei se Sim. o João Vicente, o Juca, o Manu, tá ligado? Cara, morreu eletrônico, separado cardíaco, né? Obviamente, Não, várias coisas, só que Sim. já tinha um prejuízo vascular ali, né? Isso só foi um ponto de partida para ele morrer, né? Assim como outros também, né? Mas é que é uma coisa muito ampla, né? A gente não pode dizer que é o certo e o que é errado, a gente tem que ver o contexto, né? Que eu falei, se tu proibir o cara de tomar álcool, ele vai partir conta. Uhum. Ele vai tentar consegue encontrar. aguentar um fast car. Então tem esse ponto, né? Como eu falei, toda uma questão de saber lidar com pessoas, saber o que você está fazendo e saber onde está se metendo. Que é muito mais importante, às vezes, do que conhecer fisiologia e cinesiologia. Ou farmacologia. Eu curto bastante essa questão de inteligência emocional. Eu acho que é uma virada de chave que, se a gente sabe lidar com... Eu sou do coach dessas coisas. Não, mas deu pra ver que... Eu não falo pra raça pra cima. Mas deu pra ver que tu curte bastante essa Como eu questão trabalhei de... muito em escritório, trabalhava com o público, eu fiz muito curso de PNL, de programação neurolinguística. Eu sou viciado nisso. Então eu já tenho uma vivência nisso para poder lidar com pessoas no geral. Você trabalha com vendas, trabalha com captação, em outras áreas também, né? Eu trabalhei em outras coisas. Então eu já tenho conhecimento um pouco disso e só apliquei para a minha vivência como treinador, né? Que funciona muito bem. E é bem aquilo que tu falou, tu é um cara que tu consegue levar, por exemplo, tu comentou 10 atletas, e tu consegue levar todos bem, porque a maioria das pessoas... Nem todo mundo vai bem. Mas ninguém tá se matando, então tá... Porque eu seria outro treinador, né? Mas... Tem umas peças por aí. Mas o que acontece é legal essa parte, tu consegue lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, então tu tem um controle emocional bom pra ajudar ainda as pessoas a terem esse controle. Os caras brigam entre si, os caras assim, no próprio time os caras brigam, um cara que é amigo do outro, aí tu vai... Tem toda aquela questão de picuinha, né? Porque a gente tá num esporte muito egóico, né? Então já tem toda essa coisa, né? E tu saber levar as pessoas, saber fazer elas ficarem na linha, não pirarem a cabeça, tipo, agora vou falar pro Gabriel que ele rateou. O Gabriel é um atleta que a gente tem trabalhado com categorias com peso muito leve, ele consegue muito bem baixar peso, né? Não tô falando por mal, tá, Gabriel? Mas ele tem que baixar muito peso para competir nas categorias que ele compete na Games, tipo 72 kg de bater. Então a gente consegue de uma forma muito fácil, a gente tenta fazer da forma mais natural possível. Tem um cara que responde muito bem, tem um cara que em um dia ganhou 8 kg de glicogênio de ar, um cara que consegue super hidratar e fazer uma superalimentação de glicogênio muito boa. Mas lá no Troféu Brasil teve um caso específico que abalou o psicológico de todo mundo, as enchentes de Catarina, né? Então nem todo mundo está conseguindo chegar, então uma viagem que era 4, 5 horas, demorou 9, 11, teve gente que fez em São Paulo, foi 40 dias. Então eu fiquei 9 horas na estrada, né? Dirigi quase metade dali. E foi bem difícil. E ele chegou antes, porque ele foi de ônibus. E ele mandou mensagem pra mim quando ele acordou assim: vou lá pra pesar. Eu vou te esperar. Não, calma, fica em casa. Quando eu chegar, a gente conversa. Daí ele começou a mandar assim: cheguei aqui na pesagem. Pô, mano, relaxa aí. Ele começou assim: me pesei aqui, eu tô com muita acima do peso. Não vai dar. Eu vou lá me pesar. Ele vai lá me pesar. E eu dirigindo assim: o que eu faço, velho? Só fica em casa. Não, ele tava lá, ele tava na pesagem. Ele tava lá esperando pra ser pesado. Eu, não, mano, a gente vai bater o peso. Tu vai em todas as categorias que ele foi em 4 categorias, que foi muito bem. Ele pegou 3 top 2 e um top 3 competindo com várias que eram de nível brasileiro, mas bem mais deixado, né? Então ele foi super bem. E só que o nosso desafio é o seguinte: como a gente tinha um atleta muito bom na classe até um 7.5, ele tinha um 7.2, eu pensei, vou baixar ele de altura para 7.1 para ele na classe. Só que isso vai prejudicar ele na Games, que o peso da Games, o nivelamento da Games vai lá para baixo. Então ele perdeu mais 2 quilos, ele deu, putz, e agora? Daí eu fiz toda essa questão estratégica, ele chegou ali, acho que 1 quilo a mais, eu falei, aquilo é facinho, né, cara, dá uma comidinha ali, né? Só que ele já tá tão amarrado com essa viagem ali, né, não falando mal, tá, Gabriel? Que ele falou pra mim, não, vou lá pesar, já desisti. Eu peguei esse no celular, falei, não xinguei ele, falei assim, mano, não te preocupe, não faz nada, confia em mim, quando chegar a gente vai bater esse peso. Não deu outra, cheguei, perdeu 100 gramas, foi bater um peso, me olhei assim, consegui. Porque não é uma coisa de outro mundo, assim, tudo. E eles já tinham falado, a gente vai esperar o quanto precisar, então tem tempo, né? Às vezes tu deixa de se tomar por várias situações, porque tu fica mais abalado, né? Não por questão de anabolizantes, mas tu tá em dieta constante, eu acho que não só a dieta constante, mas a restrição social que tu faz, tu tá naquela dieta constante, abala mais teu psicológico. Então a pessoa já fica naquela mentalidade assim, um pouco mais fechada, às vezes desmotivada, né? E tu vê isso vários atletas, né? Teve atleta ali que chegou assim muito presente e conseguiu bater o peso. Teve atleta que não quis esperar o que eu vou fazer. Tem que primar pelo que ele quer. E tu tá disposto a pagar o preço? Tipo, correr,
imediata, onde puder. Sim. Nunca que eu peguei de cartão direto, né? Sim. Mas tem um Pra cartão. entrar em sauna gay, que Seu nem cartão. o Vini. Sauna não tem, mas sauna Passar o cartão. passar o cartão, uma coisa que eu fiz em mim funcionou. Por exemplo, eu competi. Uma das minhas últimas competições foi no Campeonato Gaúcho. Foi no Seleção. Só nas férias. E eu tava preparando com um amigo meu e ele teve a grande ideia de botar na televisão clássica. Que é uma ideia muito boa. E era uma margem de peso muito baixa. Então eu tive que ficar 22, 23 horas sem comer. Tive que ficar, acordar, sem comer, ir lá. E eu peguei minha balança e pensei, bati 7, 8 quilos da manhã. Deu, feito. Já era. Vou chegar lá, comer minha bolacha maisena com o mumu que eu tinha levado. E vou comer. Só que eu cheguei lá, minha balança estava errada, 1,3 kg. Cheguei lá com 1,3 kg a mais. Meu psicológico se pensou, é que na real é o seguinte, por mim eu não iria. Só que eu não ia conseguir dormir sem bater. Não ia conseguir dormir. Eu não ia me sentir bem, até por questão própria também, o exemplo que dá para os atletas. Né? No fim eu bati o peso, passei muito cartão, fui bastante no banheiro. Usei Seuzinho, foi o jeito que teve que eu consegui para ciclismo e foi. Mas em mim eu tenho já um certo limite que eu me conheço, né? Então para mim eu perco muito mais. Só que eu não respondo muito bem. Enfim, bati o peso, tive uma síndrome de realimentação, não conseguia comer nada de comida, não conseguia tomar água. Eu fiquei, creio, bem, no meu auge, no meu físico, na pesagem, cheguei no dia do campeonato retiro. Entendeu? Não valeu a pena. Não valeu a pena todo esse esforço. Os caras falam assim, vou apertar o máximo da dieta possível, vou zerar carbo. Não, vai zerar carbo, já tirou magnésio, muito provavelmente potássio. Vai ter uma síndrome de alimentação, tu não vai conseguir glicogenar de forma eficiente. Às vezes esse aperto que tu faz para condicionar vai te prejudicar no outro dia. E o que aconteceu comigo? Só que pra mim foi uma coisa mais de objetivação, né? De eu queria bater aquele peso. No fim eu classifiquei na Borbing, classifiquei na Classic e na Clássico, porque eu sofri não classifiquei. Que merda, né? Daí não vou ficar puto, o cara me propôs aquilo lá e eu fiz, né? Foi uma questão estratégica. Mas foi bem difícil, então eu decidi que essas categorias de peso muito mais baixo eu não vou competir, porque eu não tenho já um volume de massa muscular para tentar uma classe Z, por exemplo, né? Então eu abdiquei dessas categorias para poder competir de forma certa. Porque eu vejo que hoje em dia, se eu chegar sofrendo no teu peso, não é legal. Não é legal. Já tá te desgastando demais, te levando mais. Não precisa disso. Se tu tá condicionado e fazer isso, pior ainda. Já tá no nível de condição bom, né? E, eu ano passado foi foda, porque eu competi no estreante, cheguei no estreante, na verdade, não bati peso. Cheguei no Gaúcho, não bati peso. Cheguei no Sul-Americano, não bati peso também. Então, dos 3 campeonatos que eu competi ano passado, eu não bati peso. Então foi bem desgastante pra mim, foi bem ruim. Até pra bater 80 depois do Sul-Americano foi bem difícil. Então foi uma coisa que eu abdiquei de competir em categorias tão leves e começar a me respeitar mais, né? Mas é tudo questão de tu objetivo ou tu cumpre, né? É uma coisa às vezes que tem uma linha tênue, né? Entre o coerente e tu seguir o teu objetivo, né? Que às vezes quando tu tá nesse ponto ali de desidratar bastante, tu não consegue seguir. Complicado. Tem pergunta. Exato. Perguntas. Bastante gente assistindo, mas eu não tenho uma pergunta aqui. O pessoal tá só aprendendo. Eu fiz a pergunta pra galera, né? Hoje tá uma aula. Eu enchi a minha folhinha, mas as minhas perguntas aqui foram todas respondidas agora. Certo. Excelente. Dani. Apoiadores dele. Nossos lindos, beautiful. Então, quero agradecer Farmácia Santé, Francesca Advogados, Atacado Leia, Paradox Academia, Prêmio Academia, Clínica Move On. Então é isso aí, pessoal. Beijo. Perfeito, então, Josias. Tá muito Josias. bom. É meu apelido E interno. eu vou dizer, o cara é incrível, né? Mas negócio e essa tua linha de pensamento, assim... Diferenciado, né? Diferenciado. Vou te dar os parabéns. Que nem eu te falei, eu quero que o Vescudo, acima de tudo, vire esporte, né? Sim. Onde todo mundo possa participar. Sem ter receita. Não é porque... Claro, a gente tem... Já vieram vários treinadores, todos bons. Né? Todos a gente aprendeu, né? Porque a gente traz vocês aqui, principalmente pra gente aprender. Claro. Né? Cada um tem as suas... Esse negócio do cartão, na verdade, O Ortiz, né? Foi ele que me ensinou. O Ortiz contou uma história aí, daí a gente aprendeu com ele a questão do cartão. Quando tu falou passou o cartão, eu já sabia o que era. Mas pra mim,
Deus, a gente está A gente fica meio assim, acompanhando agora o que o tu pagou, né? É uma drenagem em pele morta. Exatamente. Passou o cartão que subornou o pessoal da IFBB lá. Não, é muito legal, cara, mas assim, essa tua outra visão de fisiologia e também a tua preocupação com a parte neurológica, mental também, assim. Não só a física, Exatamente. na questão tecidual, mas na questão psicológica. Exatamente, isso aí é bem, vamos dizer assim, eu acho que cada um que traz acrescenta, agrega, né? Então são visões diferentes e, vamos dizer assim, os teus resultados mostram que... E se os resultados não são melhores, é porque eu não quis pagar o preço em cima disso. Né? Perfeito. Inclusive comigo. Né? E outra questão que tu falaste que eu achei muito interessante, assim, é essa questão de, pensando na competição mesmo, de a estratégia, né? Ser treinador é estratégia. O ali é é esporte, exatamente. Então, tu pensar, quando sai o Spec Report lá, eu toda semana dou uma lida. Toda semana dou uma lida. Vou lendo, vejo até como é que vai ser o palco, essas coisas, pra gente ter uma noção. Então, eu vou pensando e vou criando todo um sentido lógico na hora da competição. Né? Até na hora de dobrar, o cara, será que não vai prejudicar ele? Será que não vai ser melhor nessa categoria? Então, é toda uma questão estratégica, né? Eu já até citar o Osho aqui, né? Mas... Desculpa, como é que é a arte da guerra do... Sun Tzu, né? Troquei. Mas poder testar a arte da guerra aqui e também falar nas questões estratégicas. Mas seria basicamente isso. Se é um esporte, tem que ter estratégia, por parte do atleta e por parte do treinador também, né? Total. Perfeito. Andrei, muito obrigado pela tua participação, tá? A gente está acompanhando o teu trabalho. Provavelmente a gente vai acabar te entrevistando ainda lá nos campeonatos. A gente fechou a parceria com a IFBB lá, então a gente vai te incomodar lá um pouquinho também, tá? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a nossa live, tá? Eu quero deixar o convite pro pessoal do Instagram para irem lá no YouTube. Vão lá, inscrevam Musculando Podcast, vão lá, se inscrevam. Tem bastante coisa legal lá, a gente já tem muita entrevista, inclusive em alguns campeonatos já. Muito importante vocês se inscreverem, ativarem o sininho, ir lá, curtir, porque ajuda o YouTube a entregar o nosso trabalho para mais pessoas, tá? E então, pessoal também aí do nosso YouTube, muito obrigado por estarem conosco. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e estarem conosco semana que vem, certo? Tamo junto, um abração, um beijo no coração de todo mundo.